Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Tendo aqui a honra, a presença novamente aqui, representante da Nexa Resources, tá? Aqui a Patrícia. Patrícia, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no podcast da mineração. Obrigada a você, Johnny, pelo convite e pela oportunidade de a gente trazer esse tema aqui para todo mundo. Exatamente. Pessoal, vamos trazer um tema muito importante, né, que é o Agosto Lilás, tá? Que a Nexa organizou. Vamos falar bem mais sobre aqui esse assunto. Chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística, com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral. Agradecer a eles, sem eles não teria continuidade desse trabalho. Lembrando, pessoal, que em os dias 2 e 3 de dezembro já está marcado o nosso Interconnected Mine Experience, nosso evento online. Vamos fazer, ele é um evento gratuito, tá? Vamos fazer ele lá no estúdio, lá em Belo Horizonte, onde o palestrante, as empresas vão responder como ela vai garantir os próximos 10 anos na mineração. Uma pergunta provocativa, mas que vai trazer muitos insights aí para os participantes. Acesse o site podcastdamineração.com.br/IMXP 2025. Veja quem já são os participantes, já são os patrocinadores, e sempre vou colocar lá atualizações, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever. E, como eu falei, estou aqui com a Patrícia Fernandes, né, que ela é analista administrativa sênior na diretoria de auditoria, compliance, controles internos e linha ética da Nexa Resources, tá? Com mais de 15 anos de experiência no setor da mineração, especializada em administração e em processos regulatórios, com forte atuação em contratos e relacionamento com órgãos reguladores, como o CREA e a ANM, né? Com passagem em várias auditorias internas e forte atuação em governança corporativa, e com passagem de auditorias internas e forte atuação em governança corporativa. Destaque-se aí por sua visão estratégica, proatividade e compromisso com a transformação cultural. Recentemente fez um intercâmbio de exploração mineral para a diretoria de auditoria, compliance, controles internos, né? Fortalece a integridade e controle, alinhando expertise técnica e promoção da diversidade e inovação organizacional. E como eu falei, vai ser um tema que é o Agosto Lilás, mas, Patrícia, explica para a gente, né, o que é o Agosto Lilás e qual a importância da Nexa marcar essa data como ações práticas, como aula de autodefesa, por exemplo. Tá bom. Johnny, primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com você, agradecer novamente esse convite. Esse tema é muito importante, e aí eu acho que antes de qualquer evento que a gente vá falar sobre diversidade, a gente fazer a nossa autodescrição, porque daí qualquer pessoa que estiver assistindo a gente vai poder acompanhar, né? Então, eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelo castanho, tô com uma camisa hoje branca, com o logo do Empodera, né, para poder também trazer toda essa pluralidade. E aí, antes da gente começar, eu queria também te fazer o convite para você se autodescrever. Pois não, tô de óculos, né? Sou homem cis também, tô com camisa preta e vermelha, tá? E tô aqui no estúdio virtual do podcast da mineração. Tenho cabelos grisalhos e caucasiano. Que legal. E aí, também, antes da gente começar, Johnny, a entrar mais a fundo no Agosto Lilás, queria contar um pouquinho para as pessoas o que é a Nexa, quem é a Nexa, né? Então, nós somos uma empresa do Grupo Votorantim, somos uma das 5 maiores produtoras de zinco, nós temos operações tanto no Brasil quanto no Peru, e temos um compromisso histórico com a sustentabilidade e responsabilidade social. E aí, esses temas são muito importantes para a gente, e aí é por isso que a gente também adota o Agosto Lilás, né? Porque ele representa uma campanha nacional que é muito importante para a conscientização sobre o combate à violência contra a mulher.
E porque a gente vem fazendo um trabalho forte, né? Lembrando que mineração também é um lugar onde a mulher está e onde ela pode estar. Para nós da Nexa, o Agosto Lilás não é só uma data simbólica, mas é uma oportunidade concreta da gente transformar as discussões em ações efetivas. E aí a gente também pensa no impacto positivo, não só no ambiente de trabalho, né, mas nas sociedades, nas comunidades. E aí essa aula de autodefesa que a gente fez aqui no Corporativo São Paulo, replicou para as nossas unidades também, ela foi cuidadosamente planejada para que a gente conseguisse oferecer para todas as nossas colaboradoras ferramentas reais de proteção, empoderamento e demonstrando que a Nexa se preocupa genuinamente com a segurança integral, tanto física quanto psicológica das nossas colaboradoras. E aí, isso também reforça o compromisso da Nexa com o bem-estar de todas as mulheres que fazem parte do nosso ecossistema. Bacana, né? E como falou já um pouco, mas como surgiu assim a ideia de aula de autodefesa, né? Eu acho muito bacana. Eu posso lembrar quando eu estava na universidade, um grande amigo meu, que Deus o tenha já em muito bom lugar, ele idealizou isso com as alunas e teve uma grande repercussão dentro da universidade, né? Porque até elas se sentiram um pouco mais seguras, né? Dizer, poxa, eu já consigo ter uma primeira ação com alguma reação que pudesse acontecer, né? Mas como surgiu essa ideia da aula de autodefesa e quais foram os aprendizados, assim, que as participantes levaram dessa experiência? Ah, Johnny, bem legal essa pergunta. E aí você falando, me lembrou de um livro que eu até vou dar uma dica no final, mas quando a gente estava começando a pensar no que a gente poderia fazer para trazer, né, um tema novo para dentro da empresa, integrar as mulheres, né, nesse tema do Agosto Lilás, a gente escutou uma conversa de corredor aqui no corporativo, onde uma das mulheres estava comentando com uma outra colega, assim, eu tô todo dia tendo que pedir para o meu namorado me buscar no ponto de ônibus à noite, porque eu chego muito tarde da faculdade. E aí a gente percebeu que, assim, ela estava muito preocupada com a segurança dela, né? O quanto que ela estava sendo exposta por estar à noite tendo que andar sozinha na rua. E aí deu um estalo, assim, da gente falar, vamos fazer uma aula de defesa pessoal. E aí a gente se preparando para a roda de conversas, para essa aula em si, a gente leu esse livro e ele trouxe até um insight super legal, né, e conectado com a sua fala da universidade, que foi assim, tem uma universidade nos Estados Unidos que começou a ter muita violência, e eles colocaram um cartaz na universidade, mulheres não saiam à noite. E aí as mulheres falaram assim, oi? Como assim? E aí elas foram e rebateram o cartaz com outro cartaz e colocaram assim, homens não saiam, né, durante a noite, porque nós mulheres também precisamos sair. E aí essa autora ela traz uma reflexão muito legal, né, de como que às vezes a gente tenta enjaular mulheres, né, porque a gente tem essa questão de violência contra mulheres. E aí, até aliado também de como a gente construiu tudo isso, a gente foi buscar dados da Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo, e aí a gente viu que só em junho de 25, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 4.700 ocorrências. E aí a gente percebe que esse número, ele pode ser infinitamente maior, porque isso daí são as pessoas, as mulheres que tiveram coragem de ir lá e fazer uma denúncia. E as que não têm coragem ou que elas ainda não se sentem suficientemente confiantes para poder denunciar. E aí, então, a gente começou a preparar toda essa aula e ela foi muito bacana, teve uma participação, a gente abriu algumas inscrições, as inscrições acabaram super rápido, e eu acho que o aprendizado mais valioso desse momento foi que
todas elas adoraram a aula, falaram assim, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer algo nesse sentido, e aí elas sentiram que a Nexa, ela apoia ativamente e ela se preocupa com a segurança, com o desenvolvimento integral de todas as mulheres, elevou a autoestima das mulheres, a confiança pessoal, então eu acho que trouxe muitos benefícios para todas as mulheres e para a Nexa também fazer esse tipo de ação. E eu acho bacana pontuar, Patrícia, que quando a gente fala assim, defesa pessoal, não é para agressão nem nada, botou uma mão, a gente saber tirar ela de uma forma mais evitar o contato não indesejado, do contato indesejado, né? Conseguir ter um afastamento um pouco mais de forma a empurrar ou até mesmo de mobilizar, de desmobilizar, né? Que esse é o nome correto. Então, deixar isso claro, não estou ensinando a mulher a bater nem nada, estou ensinando a ela teve um cabelo puxado, você saber tirar a mão da pessoa e você ir embora, né? Algo nesse sentido a questão da autodefesa. Não, e foi muito bacana, Johnny, porque foi realmente nesse sentido. Então, os professores, eles trouxeram situações, foi até legal, assim, que eles trouxeram como se fosse o metrô lotado, que a gente sabe que é uma particularidade muito grande aqui de São Paulo, metrô, trem lotado. Então, o homem começa a se achegar na mulher, né? Como que ela consegue sair daquela situação? Então, ele explicou, assim, vários golpes, né, de autodefesa para que as mulheres pudessem sair de qualquer situações. Foi muito bacana mesmo. E o grupo Empodera, né? Como você mostrou, ele foi responsável por essa iniciativa, né? Por explicar como é que funciona esse grupo e o papel dele dentro da Nexa, a história um pouco dele também. Tá bom. Primeiro, assim, estou líder, né, do Empodera. Eu acho que é importante trazer também esse ponto. Eu aqui no Brasil compartilho a liderança com a Fernanda, que fica em uma das nossas unidades operacionais. Compartilho também a liderança com a Karim, que fica no Peru. E o Empodera, ele é uma estratégia institucional da Anexa, o grupo foi criado em 2020, após a Anexa assinar o acordo internacional com o Imen Mining. A gente funciona com uma governança muito bem estabelecida, um sistema de autogestão, a gente tem lideranças representativas tanto no Brasil quanto no Peru, a gente também estabeleceu uma governança de colideranças em todas as nossas unidades, para que todas as mulheres nas pontas elas consigam ter essa atuação, principalmente na identificação proativa de demandas específicas, né? E aí a gente tem essa escutativa para transformar qualquer iniciativa em ação concreta. E aí, eu acho que também é importante te contar, Johnny, e para todo mundo que estiver assistindo, né, que a Nexa, ela tem 5 grupos de afinidade, que fazem parte dessa governança do nosso programa de pluralidade. O nosso programa de pluralidade, ele é coordenado pela equipe de RH global, mas ele tem pessoas de várias áreas fazendo parte dessa governança. Os grupos, né, que a gente tem aqui na Nexa é o Orgulho, né, voltado para a comunidade LGBT, o Acessa, que é dedicado a pessoas com deficiência e neurodiversidade, o Tonalidades, que é focado na diversidade racial, e o Conexão, que aborda todos os temas multigeracionais. E aí essa estrutura, né, da governança dos grupos de pluralidade reflete o compromisso da Anexa com a construção de um ambiente cada vez mais inclusivo e equitativo. Que bacana, né? Sabendo estar ainda apoiado por um movimento tão bacana que é o Human Mind, é parceiro nosso aqui no canal, né? A palestra também, né, abordou, como você falou de um exemplo, né, do metrô, mas de formas veladas de violência contra a mulher, né? Quais exemplos práticos assim foram discutidos e como é que isso
ajuda na conscientização? Tá bom. Eu acho que eu também já comentei, vale reforçar, Johnny, que a gente replicou essas ações, então a roda de conversas, a aula de defesa pessoal ou alguma aula relacionada tanto para os nossos escritórios corporativos, as nossas unidades operacionais, tanto Brasil quanto Peru. E aí, essas iniciativas que a gente fez, elas ganharam ainda mais força com o Grupo Pluralidade e em parceria com a RH, trazendo alguns pontos que a gente também trouxe na palestra, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é basicamente, assim, um contexto histórico, né, da vida da mulher no Brasil. Então, por exemplo, em 1879, há apenas 146 anos atrás, nós mulheres conquistamos o direito de cursar o ensino superior. Há apenas 93 anos, nós podemos começar a votar sem restrições. Na verdade, é com restrições, desculpa. Há apenas 82 anos foi determinada a igualdade salarial com a CLT. Há apenas 63 anos, criou-se o Estatuto da Mulher Casada, onde nós, mulheres, deixamos de ser consideradas civilmente incapazes. E aí, há apenas 37 anos, é um pouquinho mais nova que eu, a Constituição passa a garantir direitos iguais entre gêneros. E nesse mesmo ano, a gente tem a realização do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. 19 anos, bem jovem, foi criada a Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência doméstica no Brasil e cria o suporte às vítimas. E agora, em março de 2025, completou 10 anos da lei do feminicídio. Então, a gente percebe nesse contexto histórico que todas as conquistas das mulheres, elas são muito recentes. E aí, Johnny, o que a gente também fez? A gente abordou os 5 tipos de violência contra a mulher. Então, a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. E a gente trouxe alguns insights para o nosso público para reconhecer sinais de violência, porque às vezes as mulheres que estão passando por alguma situação, elas não conseguem perceber que elas estão passando, mas quem está de fora pode começar a enxergar os sinais e poder ajudar também essas mulheres. E aí, eu acho que um outro ponto que a gente fez e que foi bem bacana, que a gente trouxe práticas, termos, né, que já são práticas que acontecem há muito tempo, mas que há pouco tempo eles foram nomeados. Então, por exemplo, o termo interrupting, né, que são os homens que interrompem desnecessariamente as mulheres quando elas estão falando. O mansplaining, né, que é quando um homem comenta ou explica alguma coisa para a mulher de forma condescendente. Objetificação, que é quando o homem trata uma mulher como um objeto, uma posse, ou uma coisa, né? Appropriating, que é quando o homem se apropria da ideia de uma mulher, e eu acho que no mundo corporativo acontece bastante. E aí a gente trouxe tudo isso assim de forma muito interativa com o público. A gente fez um Kahoot, então a gente perguntava para as pessoas e elas iam respondendo. A gente teve muito também a participação de homens que sabiam exatamente o que era cada um desses termos. E aí a gente abordou algumas situações cotidianas, que foi esse caso do metrô, que são situações que às vezes a gente não percebe, ou comentários inofensivos, que fazem perpetuar qualquer tipo de estereótipo de gênero, formas sutis de assédio, sobrecarga mental. Eu acho que entre tudo isso, assim, foi uma conversa muito enriquecedora, um letramento muito importante para todo o nosso público, né?
para reconhecer qualquer uma dessas práticas, para saber nomear e também para combater essas práticas que já estão enraizadas no nosso cotidiano, mas que a gente quer cada vez mais que elas deixem de existir. Com certeza, né? E no caso da participação masculina, né? Como é que foi a participação masculina nesse evento, né? Como é que eles contribuíram para reforçar a ideia de combate à violência e responsabilidade de toda a sociedade? Legal. Uma das primeiras, quando a gente estava fazendo essa prática, né, dos termos, para ver se as pessoas conheciam, a primeira resposta foi de um homem. Então, quando a gente deu um exemplo, e aí a primeira resposta veio de um homem, a gente ficou super feliz, porque a gente começou a perceber que realmente a Nexa tem feito um papel de o homem aliado em todas essas práticas, né, de equidade de gênero. E aí eu acho que é muito importante ter os nossos colegas homens participando, né? E é um pilar muito fundamental dessa transformação que a Nexa vem propondo. É legal, é muito bacana, assim, a gente ver os homens se engajando nas discussões, eles entendendo o papel deles, né, como aliados, agentes da mudança. Até ontem também a gente teve uma palestra aqui dentro da organização, e a gente teve um tema de saúde da mulher, e aí um dos homens, ele abriu a câmera, ele comentou que foi muito importante trazer temas, que ele entende o papel de aliado, não só no mundo corporativo, mas ele entende o papel de aliado dele dentro de casa, porque ele tem filhas, ele tem mulher, ele tem mãe, então ele começa a entender que o papel dele não é só dentro da organização, mas é que para a sociedade, né? E aí eu acho que é muito, muito legal mesmo os homens começarem a perceber e fazerem a diferença nesse sentido. Bacana, né? Outra coisa que junto com a Anexa, né, que Empodera citou até nos materiais, né, que a Anexa traz auxílios como auxílio creche, licença parental estendida, uniformes inclusivos, né? Qual ou quais, né, dessas conquistas, né, tiveram assim mais impacto, ou como é que elas impactam no dia a dia das colaboradoras? Nossa, eu acho que benefício todo mundo gosta, né, Johnny? Então, quando a gente faz alguma coisa que Com é certeza. diferente, o pessoal adora. O auxílio creche que você comentou, ele é muito, muito bacana, porque a gente dá um auxílio para as mulheres, né, durante um determinado tempo, e aí a gente permite que essas mães, elas voltem, né, a exercer suas atividades, a ter uma carreira. Então, a gente proporciona isso para que elas tenham tranquilidade, elas vão saber que o filho delas, o filho, a filha, enfim, estão em um ambiente seguro, é muito bacana. Relacionado a isso também, a gente tem uma licença parental estendida. Essa licença ela foi desenhada para ser inclusiva para todos os gêneros e arranjos familiares. Então, é uma valorização também dos cuidados que a Anexa tem, tanto para os nossos colaboradores do Brasil, quanto para o Peru, porque a gente sabe que as legislações elas são diferentes, mas a Anexa ela pensa de uma forma global e equitativa. A gente, né, falando um pouquinho do Peru, a Anexa foi a primeira empresa a replicar a licença parental, a licença maternidade, como é exercida aqui no Brasil, no Peru. Então, lá, se eu não me engano, são só 3 meses, né, pela legislação, e a Anexa proporciona 6 meses de licença. E aí, com essa iniciativa da Anexa, algumas outras empresas também seguiram o mesmo caminho. E aí deram esse passo importante para que as mulheres elas voltem a ter as suas carreiras depois da licença maternidade, né, que elas tenham esse conforto conjunto. Os uniformes femininos, a gente entende que o corpo das mulheres é diferente. Então, a gente precisa ter uniformes, né, que valorizem a gente, valorizem o nosso conforto.
a gente, então, tem uniformes femininos, que foram desenvolvidos com todo o respeito, atenção pela diversidade corporal. Para a gestante também, a gente tem um desafio grande, né, porque tem tamanhos de batas, tem tamanhos das calças, que precisam se ajustar, precisam ter todas as particularidades para trazer esse conforto para a realização do trabalho. E aí, a gente também tem uma campanha em andamento, né, que chama Indique uma Mina. Então, todos os colaboradores da Anexa podem indicar mulheres para trabalhar na Anexa. Todas as vagas que estão abertas lá no LinkedIn, na GUP, qualquer colaborador pode ir e indicar uma mulher para trabalhar, para poder a gente reforçar a representatividade feminina em todos os nossos níveis hierárquicos. Temos também um programa de mentoria desenvolvido para as mulheres. A gente está indo para o 3º ano consecutivo de muitos talentos desenvolvidos, e aí eu acho que desde o ano passado é muito importante a gente reforçar aqui também o papel do homem aliado, porque a gente abriu para ser mentor tanto homem quanto mulher. Então, o papel do homem no desenvolvimento de mulheres é muito importante aqui nesse programa interno de mentoria. Aí a gente tem algumas ações que acontecem também nas nossas unidades. Dou um grande destaque aqui para a Vazante, que está com um programa de desenvolvimento para mulheres de todos os níveis hierárquicos, que a gente está chamando de Elas na Anexa. Então, é um dia intensivo, assim, de uma jornada de desenvolvimento muito legal. A gente está com o Clube do Livro, então a gente traz o letramento de uma forma, né, onde as pessoas leem algum autor conhecido. A gente faz, no começo do ano, uma lista de livros que a gente espera que as pessoas leiam e tragam também um grupo de discussão para poder trazer diferentes pontos de vista, né? E aí, também em Vazante, a gente acabou de instalar um container, que é um espaço para acolher e apoiar as mulheres que atuam no subsolo. Então, o container fica bem pertinho ali da entrada da mina, e aí as mulheres, elas não precisam se deslocar muito para poder ter um espaço de apoio e acolhimento. E aí a gente sabe, né, Johnny, que cada uma dessas iniciativas que a gente vem fazendo, ela impacta diretamente na qualidade de vida, né, das nossas profissionais, da vida das colaboradoras também fora da Anexa. E aí eu queria compartilhar aqui em primeira mão para você que a Anexa, ela tem uma escuta muito ativa. E no começo desse ano, a gente ouviu uma grande dor de uma das nossas colaboradoras. E aí a gente transformou, tudo isso que eu venho contando para você, transformou essa iniciativa em uma ação concreta. Então, junto com o Mining Hub, a gente está propondo o desenvolvimento de um protótipo de EPI seguro e inclusivo. Esse EPI é para todas a diversidade capilar. O Empodera, ele vem trabalhando junto com tonalidades, né, reforçando também aqui a interseccionalidade dos grupos de afinidade dentro da empresa. E aí a gente traz à tona não só a necessidade de pessoas negras, pardas, com cabelo afro, ou que usam trança, e aí a gente traz aqui um reforço muito grande de que a Anexa, ela se preocupa não só com a segurança das nossas colaboradoras, dos nossos colaboradores, mas também com a identidade de cada um. Então, se a gente precisa desenhar um protótipo de um capacete seguro e inclusivo, a gente está fazendo isso. Fica também o convite, né, para o pessoal dar uma olhadinha lá na plataforma do Mining Hub e se inscrever para participar desse desafio com a gente. E aí a gente vê que tudo que a gente vem fazendo são temas super relevantes quando a gente fala de mineração.
não só na questão de segurança, mas na questão da diversidade, e como tudo isso se conecta não só também a estratégia da Nexa, né, mas o compromisso da Nexa com a equidade, o compromisso da Nexa com as mulheres. Que bacana, né? E você falou da questão lá que essa iniciativa ocorre também no Brasil, mas também no Peru, né? Como é que é lidar assim com diferentes culturas, realidades de um mesmo movimento? Como é que é a troca de experiências? Como é que você pode trazer para a gente? Legal. Eu acho que, primeiro, Johnny, todas as nossas ações, elas são pensadas respeitando e incorporando as particularidades de cada realidade local. Por isso que até a gente acaba tendo lideranças e colideranças em cada uma das nossas unidades, dos nossos corporativos, para a gente ter esses diferentes pontos de vistas. E aí, no Peru, a gente acaba trabalhando um pouco mais com as comunidades indígenas, as comunidades rurais, e aí a gente tenta sempre manter um diálogo com as lideranças dos países. E aí acho que esse intercâmbio que a gente faz, ele enriquece esse trabalho que a gente vem fazendo, não só para as mulheres, mas para todo o grupo de pluralidade da Anexa. E aí, isso também nos permite crescer, né, e pensar estratégias diversas. E aí, eu trago um exemplo aqui muito claro, né, que quando a gente estava pensando o Agosto Lilás, as estratégias aqui para o Brasil, a gente percebeu que no Peru não tem uma campanha similar. E aí, a gente começou também a fazer as mesmas pesquisas que a gente fez, né, para entender números, para entender os dados do país, enfim. O que a gente buscou? No Brasil, hoje, 65% das vítimas de violência são mulheres. É um número alto, né? Quando a gente olhou os dados do Peru, a gente tem um total de 79%. E isso considerando só o cenário de 25%. E quando a gente fez o estudo, a gente estava em agosto, né? Então a gente considerou de janeiro a julho. Então, 79% é um número, 65% já era alto, 79% é mais alto ainda. E aí, como tem um número tão alto de violências contra mulheres e eles não têm uma campanha similar? Então, a gente fez questão de trazer todo esse conceito, tanto para o Brasil quanto o Peru, e aí a gente também fez as rodas de conversa, a gente só não conseguiu, infelizmente, fazer a aula de defesa pessoal lá também, mas elas já estão olhando para fazer numa oportunidade posterior. Mas todo o letramento que a gente trouxe aqui para o Brasil, aqueles termos que eu comentei, todos esses dados históricos, e aí a gente traz também os dados históricos do Peru, a gente acabou replicando. E é muito legal trabalhar nesse intercâmbio de informações, porque você também acaba enriquecendo o seu portfólio, né, sua interação e pensando de formas diversas para a gente poder atingir o objetivo de equidade. Bacana, né? E você falou também já um pouco que o Empodera, né, faz parte de uma rede maior de grupos de pluralidade anexa, né, como tonalidades, orgulho, aceso e conexão. Como é que esses grupos se complementam e se apoiam mutuamente? Muito legal também sua pergunta. A gente vem trabalhando desde o ano passado uma integração e sinergia entre os grupos, porque a gente entende que a pluralidade é isso, né? A gente conseguir trabalhar de forma mais diversa, interseccional, todos os temas que a gente pode. Então, eu acho que Empodera mantém colaboração estreita, tanto com o grupo do orgulho, buscando as mulheres LGBT, buscando mulheres trans, a gente trabalha com acesso, então pensando nas mulheres com deficiências, e assim sucessivamente. E aí eu acho que também, trazendo o exemplo aqui do Agosto Lilás,
quando a gente foi pensar no convite, a gente pensou em colocar, né, que a inscrição estava aberta para as mulheres em toda a sua diversidade, porque daí qualquer mulher poderia, né, se sentir à vontade de se inscrever, de participar dessa aula, principalmente as mulheres trans, porque a gente sabe que são tão ou mais vítimas de violência. A gente não trouxe números aqui, mas a gente até também estudou sobre isso para poder convidá-las, né, e ter esse papel também representativo dentro do nosso evento. E aí eu acho que essa interseccionalidade, ela é muito fundamental para que todas as nossas ações sejam muito mais abrangentes e muito mais inclusivas. E aí, todos os grupos de afinidade da Anex, a gente tem encontros regulares, a gente tem iniciativas transversais, a gente acabou também estreitando laços com outras áreas da organização que a gente entende que são essenciais para o desenvolvimento da pluralidade como um todo. Então, áreas como compliance, linha ética, né? Então, quando chegam algumas denúncias que os grupos de pluralidade podem ajudar a atuar, principalmente no letramento, né, para a gente diminuir qualquer novo tipo de assédio, a gente acaba trabalhando junto. E também a gente tem uma parceria muito forte com a gestão social, então, quanto os grupos conseguem também fazer atividades para fora da anexa, né, junto com a gestão social. E aí, essas reuniões mensais que a gente tem, essa interação, a gente está com uma jornada de desenvolvimento muito legal também para os líderes e colíderes de pluralidade. Inclusive, semana que vem, a gente vai ter um encontro, né, desses líderes e colíderes, é o primeiro encontro da pluralidade presencial, vem as pessoas do Peru, vem pessoas de todas as nossas unidades aqui para o Corporativo São Paulo, para a gente poder cada vez mais pensar em ações de forma conjunta. Bacana, né? E chegando aqui já na parte final aqui do nosso podcast, né? Você, dentro do projeto lá do Agosto Lilás, sempre vocês falam bastante sobre objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? As ODS. De que forma o Empodera, né, e as demais iniciativas da Nexa contribuem diretamente para o crescimento desses compromissos? Legal. Todas as nossas ações, Johnny, elas estão alinhadas e elas contribuem ativamente, diretamente para vários. E aí eu vou destacar alguns aqui, né? Então, a ODS 5, que é a igualdade de gênero, que eu acho que é a razão do Empodera existir dentro da Anexa. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. ODS 10, redução das desigualdades. E aí a gente tem algumas métricas bem específicas para monitorar esse nosso progresso em relação à Agenda de 2030, né, da ONU, que incluem indicadores concretos, como, por exemplo, né, o aumento progressivo das mulheres em posição de liderança, redução contínua das desigualdades salariais e a ampliação de oportunidades de desenvolvimento profissional para todos os gêneros. Porque a gente acredita que o setor privado ele tem um papel muito importante no alcance desses objetivos. Bacana. E olhando agora para o futuro, Patrícia, né? Quais são assim os próximos passos do Empodera, né, para fortalecer ainda mais o protagonismo feminino do setor mineral? Legal. Eu acho que a gente tem grandes planos, né? E os nossos planos, eles incluem essa ampliação significativa da nossa atuação nas unidades operacionais. É um grande desafio para a gente conseguir atingir todas as mulheres, né, que trabalham principalmente nas nossas unidades, mas com essa estrutura de coliderança, a gente vem atingindo cada vez mais esse público. A gente busca também fortalecer programas de mentoria para o desenvolvimento das mulheres, aumento da representatividade feminina em cargos técnicos, mas também na liderança.
a gente tem buscado promover uma cultura organizacional mais plural e equitativa na Nexa. Então, essas ações que a gente vem propondo, essa interseccionalidade entre os grupos, e eu acho que, de forma geral, assim, a equidade de gênero, a sororidade que precisa acontecer de forma muito firme entre as mulheres, e aí reforçar todos os valores que o Empodera ele tem dentro da Anexa, né? Que é garantir que todas as mulheres elas tenham um espaço de trabalho com segurança física e psicológica. A gente tem que promover ações de letramento que tragam o respeito à diversidade como pauta, assim, né, essencial para todos os nossos discursos. A gente busca também incentivar todas as relações, né, que todas as relações sejam baseadas na colaboração e no fortalecimento das mulheres. Então, eu brinquei outro dia com uma menina aqui no corporativo, se eu não puder te ajudar a fazer isso, né, o que eu estou fazendo dentro do Empodera? Então, o quanto uma mulher consegue puxar a outra para que a gente juntas consigamos evoluir aqui dentro e também fora da organização. E eu acho que, de uma forma geral, a gente tem um objetivo muito claro de conseguir combater qualquer discriminação estrutural e promover a igualdade de oportunidades para as mulheres. E aí, o nosso grupo, né, dentro dos objetivos também da pluralidade, eu acho que a gente fortalece a cultura de diversidade e inclusão no setor de mineração, que historicamente a gente sabe que é um setor machista. Para isso, a gente desenvolve parcerias, tanto internas quanto externas, então a gente também é afiliado aqui com o Women Mining Brasil, o Women Mining Peru, para a gente poder cada vez mais trazer outros olhares também para dentro da Anexa, outros setores, outras empresas do setor e organizações não governamentais, porque a gente acredita que a diversidade não é apenas uma questão de justiça social, mas que a gente precisa disso para inovação e para a performance empresarial da Nexa. Concluiu muito bem, Patrícia. Agradecer a sua presença aqui no podcast da mineração, que esse programa, né, se repita aí por diversos anos na Nexa, que outras empresas que estejam assistindo aqui que façam também nas suas empresas, né, copiem, porque isso é muito importante, né, para o bem-estar, né, você se sentir confiante, né, faz parte do bem-estar, da saúde mental e da saúde física também. Eu quero dizer também a Nexa, né, por nos honrar em participar novamente aqui no podcast da mineração, e as portas estão abertas para quando vocês quiserem voltar. Que legal. Johnny, posso dar uma dica de leitura antes da gente finalizar? O livro que a gente leu para poder construir todo o nosso letramento para Augusto Lilás, ele chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. É de uma autora que chama Rebecca Solnit. E aí esse livro ele é muito bacana, porque ele mostra como o silenciamento e o descrédito da voz das mulheres, né, por atitudes como os termos que a gente comentou, como o mansplaining, são formas de violência simbólica. E aí, tanto o livro quanto o Augusto Lilás, eles têm um propósito assim, muito genuíno, que é conscientizar a violência, que a violência da mulher ela não é só física, mas ela também é psicológica. E aí os dois, né, tanto o Augusto Lilás quanto o livro, eles reforçam que a gente tem que dar voz, escutar e acreditar nas mulheres, e essa credibilidade que a gente dá é muito essencial para que a gente previna e rompa esse ciclo de violência. Quero também deixar, Johnny, um recadinho aqui para todas as mulheres que já foram ou estão em situação de violência, para que elas busquem ajuda. No Brasil, a gente tem
a central de atendimento à mulher, né, o telefone 180, que a gente pode fazer denúncias até anônimas. A gente tem a própria Maria da Penha, ela criou um instituto que ela faz o acolhimento de vítimas, então dá para também buscar nas redes sociais, @aspenhasoficial. E aí, Johnny, eu acho que muito importante você dar essa abertura para a gente. Deixo aqui também um agradecimento especial em nome do Empodera, em nome da Anexa, por ter dado a oportunidade para a gente trazer esse assunto aqui, que é tão importante para todas nós, mulheres, na mineração, e agradecer por você ser um homem aliado no mundo da mineração. Uma honra para mim aqui, é um dos objetivos do podcast, né? Trazer à luz essas boas práticas da mineração, mostrar a verdade do setor e conte sempre conosco aqui, tenho certeza disso. Legal. Obrigada, Johnny. Obrigada, pessoal. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Ignea Geologia e Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br, a VP Transportes, acesse o site vptransportes.com.br. Lembrando do nosso evento online, o Interconnected Mine Experience 2025. Acesse o site podcastdamineração.com.br/IMXP 2025. Se inscreva, é gratuito, vai ter certificado, já tem participantes confirmados, vai ser um grandioso evento online, iremos fazer lá em Belo Horizonte. Então, vai ser num estúdio profissional, bem bacana. Então, novamente, Patrícia, muito obrigado. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. VP Transportes e Logística. Com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral.